Amigos, RS Play com Caminhos com Franzi aqui na nossa Claro TV 524 digital, trazendo esse programa de todos os domingos com novidades, entretenimento. A gente fala de sustentabilidade, de esporte. Hoje a gente vai ter um assunto muito importante, que é a limpeza, que a gente precisa ter consciência. A gente tem que ensinar o cidadão, o nosso vizinho, o nosso pai, nossa mãe, a se comportar para melhorar o nosso planeta. E esse programa, cada dia trazendo mais novidades. No próximo bloco, tu vai ver quem é o meu convidado e o assunto desta noite. Queridos, estamos de volta aqui no Caminhos com Franzi, na Claro Digital, canal 524. E a gente traz hoje um convidado especial, porque vocês sabem que toda vez eu tenho que ter um assunto polêmico, e um polêmico positivo. E eu agradeço a vocês de casa que estão me dando feedback, que assistem o nosso programa aos domingos aí em casa e dizem: Franzi, tá mais legal do que o Plim Plim. Então todo mundo quer ficar aqui assistindo o Caminhos com Franzi, e eu fico muito feliz que a audiência está crescendo, os assuntos são interessantes, e quanto mais vocês me ajudam, mais eu ajudo a trazer esses convidados muito especiais. Essa noite eu estou aqui com o diretor do Departamento Municipal de Limpeza Urbana. Bem-vindo, professor Carlos. Muito obrigado, Franzi. Quero te dizer que eu sou um destes que fico no domingo também te assistindo. Já vi vários programas fantásticos que tu apresenta aqui, que tu tem essa liderança toda na cidade. Então, para nós do Departamento Municipal de Limpeza Urbana, que vivemos um desafio diário, 365 dias no ano, de fazer a nossa cidade mais limpa, mais bem cuidada, mais bonita, é um desafio muito grande. Então, muito obrigado, quero já te agradecer já no início pela essa oportunidade tão especial de vir aqui falar um pouco das nossas atividades na nossa grande Porto Alegre. Que legal. Pessoal, eu sou até suspeito de falar, eu acho que o DMLU é um dos departamentos mais importantes da cidade, né? Porque é aquele pessoal que toda hora é chamado, né, Carlos? Não tem dia, não tem hora, não tem festa, ou é sábado e domingo. Como é que funciona o DMLU? Como é que tu administra toda essa galera? Quantos funcionários nós temos ali? É isso mesmo, Franzi. Nós temos aproximadamente hoje 400 funcionários de carreira. Esses funcionários, eles coordenam, eles gestionam, eles fiscalizam, né, todos os contratos. São 110 contratos, né, de limpeza da cidade. Então, até mesmo por curiosidade, quem nos assiste, hoje nós temos os garis fazendo a limpeza, fazendo a varrição, a capina, a roçada na nossa cidade. Mas também temos os contratos dos caminhões. Tem toda uma logística de levar todos os resíduos da cidade, que são aproximadamente 3.500 toneladas dia gerados aqui na nossa cidade. Isso vai para a estação do transbordo na zona leste da cidade, depois percorre mais 100 quilômetros de trajeto até o aterro sanitário contratado, que fica na cidade de Minas do Leão. Lá temos toda uma equipe preparada para receber esses resíduos e, obviamente, que todos os resíduos eles não são colocados dentro de uma sacola e levados. Tem toda uma preocupação ambiental. Então, nós temos os contratos com nossas unidades de triagem, que fazem um trabalho muito bacana, muito legal, muito importante, socialmente falando, questão ambiental, porque elas fazem toda a triagem dos resíduos recicláveis na nossa cidade. E vejam, nós temos um papel muito importante dentro das nossas casas, que é de separar os resíduos. O que é resíduo orgânico é numa sacolinha. Numa outra sacolinha são os resíduos recicláveis. Porto Alegre, Franzi, está reciclando aproximadamente 6,4% de todo o lixo da cidade. É o dobro da média nacional, mas é muito pouco. Apenas 6,4%. É muito pouco. E tudo isso vai parar lá no aterro sanitário. Claro que o aterro hoje é um aterro moderno, nós estamos fazendo todo um trabalho de transformação dos resíduos em biometano, né? Onde nós já estamos abastecendo nossos caminhões com o gás produzido, então, desses resíduos, mas é um desafio muito grande, e isso passa muito por dentro das nossas casas. As pessoas precisam desenvolver uma consciência ainda maior de separação
dos resíduos, de cuidado da cidade. Eu sempre falo, quando tenho oportunidade, uma cidade mais limpa não é apenas uma cidade mais bonita, mas é uma cidade mais empreendedora. Hoje um empreendedor, quando vê uma cidade, uma capital organizada, ele se sente mais à vontade de trazer os investimentos. Uma cidade mais limpa é uma cidade com mais saúde pública. Vejam, hoje nós temos aproximadamente investindo R$ 1.800.000 por mês para limpar focos de lixo. O que são esses focos de lixo? São lugares onde que uma pessoa coloca uma cadeira, um sofá, uma geladeira, algumas sacolas de lixo, e o Demelu limpa 3 ou 4 vezes por semana esses focos. São 180 focos institucionalizados na nossa capital. Eram 430 aproximadamente 5 anos atrás. Agora, com muita educação ambiental, nós levamos floreiras, levamos flores, fizemos os plantios, falamos com as igrejas, com os comércios, com as escolas, levamos as crianças para fazer esse plantio e dizer da importância de deixar a cidade mais limpa. Então é um trabalho... Né? A cidade, como é que ele fala? Cidade bem cuidada. A cidade limpa é aquela que ninguém suja. Exato. Né? Mas o prefeito fala uma coisa muito interessante, que é muito simples, mas é muito interessante. O lixo, ele não cai do céu. Exatamente. Então as pessoas têm que ter uma responsabilidade, porque, Franzi, uma sacola de lixo, ela entope um bueiro, ela cria focos de ratos, de baratas, de escorpiões. Então é um problema gigantesco, né? E nós sentimos isso muito nas enchentes aqui em Porto Alegre. Tu sabe, né, Carlos, agora tu tocou num problema fundamental. As pessoas jogam tudo a hora que elas querem, nos bueiros e nos cantos. No centro da cidade, a gente fica horrorizado, porque as pessoas que fumam, elas deviam ter até o cinzeirinho delas portátil, né? Porque é toco de cigarro por tudo. E a gente sabe quanto aquilo vai entupir o bueiro, que depois vai inundar a cidade. É uma imundície. Graças a Deus, eu sempre bato nessa tecla aqui no programa, né, pessoal? O culpado do lixo somos nós. É tu aí de casa, sou eu. Eu separo na minha casa, sempre. Eu separo lá os plásticos, as tampinhas que eu dou para o Instituto do Câncer e vou. Claro, eu vou lá na lixeira e coloco, mas aí chega lá embaixo na lixeira, os catadores jogam para fora e fica aquela zorra total. E aí tu vai ter 6% só de lixo limpo, né? Então, pessoal, mais do que na hora, já passou da hora dessa conscientização das pessoas separarem, né? Porque não adianta tu ter 400 garis o dia inteiro varrendo rua e tu tem 1,5 milhão de pessoas jogando lixo na rua. Franzi, você como atleta provavelmente viajou diversos países pelo mundo. Sim. Mas um país que eu viajei que me impactou muito foi o Japão. O Japão, ele não tem, em Tóquio, por exemplo, não tem lixeiras nas ruas. Mas o mais engraçado que você falou na bituca do cigarro, você comentou antes, eu passei 15 dias de férias no Japão procurando bituca de cigarro ou chiclete grudado no chão. Não existe. Não existe. Não existe. É incrível. É um país assim que ele preserva o meio ambiente. E aqui, quando a gente fala nas lixeiras, as nossas lixeiras, elas são lixeiras exclusivamente para os resíduos orgânicos e o rejeito. Sim. Nós, no início do ano passado, nós trocamos absolutamente todas. Foram um investimento de R$ 84 milhões que nós fizemos. Nós trocamos 3.000 lixeiras na nossa cidade e nós fizemos um teste piloto que perpassa o Centro Histórico, Cidade Baixa, Menino Deus e Praia de Belas. Ali nós colocamos também containers verdes para as pessoas colocarem os resíduos recicláveis. Então o container verde é reciclável e a cinza é para o orgânico e o rejeito. Incrível, já passa de 140 containers incendiados na nossa cidade. Não, isso é uma vergonha, isso é um horror. E sabe quanto que custa isso, Franz? Muito. R$ 20 mil cada container. Então, é uma palhaçada, né? Vamos falar bem sério. Alguém queimar uma propriedade que é nossa, é pública. É nós que pagamos os R$ 20 mil de cada container, né? As pessoas não podem deixar isso acontecer, porque é uma inovação, é uma tentativa de melhora da nossa vida. O cara vai lá e bota fogo de um container, porque acha que o prefeito é isso, né, o departamento é aquilo. Não, somos todos porto-alegrenses. É um bem público, é um patrimônio público, né? E acho que é importante destacar que esses incêndios, eles são criminosos, né?
Nós estamos, junto com a Secretaria de Segurança do município, junto com a Polícia Civil, fazendo as investigações de quem está queimando esses contêineres. Ótimo. É um patrimônio que custa caro, Claro. como tu disse, que vem dos recursos públicos. Quando você paga o IPTU, já no início do ano, ou parcelado, lá está descrito taxa do lixo. Esses recursos da taxa do lixo é que a gente consegue fazer toda a limpeza e a manutenção da cidade. Nós investimos R$500 bilhão por ano para limpar a cidade e, claro, nós não vamos desistir, mas nós precisamos muito da colaboração de todos. Com certeza. A gente fica chocado com isso. Tu vê a prefeitura tentando colocar containers, uma coisa bonita, uma coisa nova. Na Europa, gente, só tem isso. Quem acha que isso trouxe para cá, trouxe para cá porque funciona lá, né? Eu vou te pedir um favor pessoal, porque uma vez teve um container, ele era todo de, eu não sei o que era aquilo, uns ferro, que se botava plástico dentro. Certo. Vou te pedir, coloca ali no centro da cidade. Porque a gente vê as pessoas que ficam, principalmente Salgado Filho, Borges de Medeiros, eles tomam seu refri, a sua água, né? E aí joga latinha de tudo que é jeito. Eu acho que se a gente tivesse esses containers transparentes, que é só um gradil, o pessoal vai ter mais consciência. Certo. Acredito que dá certo. Pode ser vamos mesmo. tentar. Vamos tentar. Vou virar o prefeito do centro ali, vou tirar o Schirmer do cargo Isso aí. e vou virar o prefeito do centro. Não, muito bom. Eu quero saber de ti o seguinte... Ô, produção, pode botar umas imagens aqui do DMLU, porque é um pessoal muito querido, gente. Eu tive à frente da campanha do agasalho algumas vezes. Aqui, ó, pegou até uma foto minha lá no Carnaval, lá no Sambódromo. Que legal. Sambei com essa gurizada aí. Tenho muitos amigos garis que são pessoas fantásticas, porque acordar cedo, catar lixo o dia inteiro, no sol, no frio, na chuva, os caras estão sempre ali. Pode mudar, pode botar outras fotos aí pra gente ver as equipes do DMLU, que são maravilhosas. Vai ter carnaval agora, né, Carlos? No Sambódromo. Franz. Essa é uma foto, provavelmente, lá no... Foi lá. Foi lá no nosso Sambódromo, Isso né? aí. Dia 27, nós vamos iniciar, então, os carnavais lá nas nossas festanças lá no Porto Seco, e o DMLU, geralmente, ele abre, né? Sim, já é sim. tradição de nós... Antes de tu falar, olha isso, gente. Como é que pode as pessoas irem para uma orla tão bonita, um parque tão bonito, e essas imundícies jogam o lixo como se fosse nada? Alguém vai limpar? Por que eles não são escravos? Eles são trabalhadores, né? Eles têm que fazer o trabalho deles, mas não é necessário isso, Carlos. Olha, isso aqui tá até bonito, né? É uma tristeza. Já foi coisa pior, né? Já foi coisa pior. No início deste ano, nós tivemos aí a festa do Réveillon, né? Nós retiramos toneladas, Que né, absurdo no centro. isso. Claro que 5 horas da manhã Sim. já estava tudo completamente limpo. Até isso foi Essa meninada é matéria muito na boa. imprensa. Mas, claro, isso tem uma dedicação muito grande. Toda a nossa equipe de técnicos, de fiscais, de contratos, de serviço, mas especialmente garis que estão aí por toda a cidade, Pior. Limpando, varrendo, capinando. Às vezes a gente recebe muita crítica que nós estamos capinando no sol, mas não adianta, a cidade ela é grande e nós fizemos essa capina e a roçada em toda a cidade. Mas é um trabalho muito importante que essa turma toda faz, são homens e mulheres que estão dedicados, né, todo esse tempo. E voltando o assunto ao carnaval, Isso. nós vamos iniciar agora, nós vamos fazer a abertura do carnaval dia 27, às 19 horas, lá no Sambódromo, com a passagem do DMLU. Então é o momento de nós levarmos nossos garis, nossos caminhões, nossas retroescavadeiras. A gente faz um show ali das 7 às 8 horas, e aí quando abre oficialmente, né, o carnaval. Eles merecem. Mas é um momento muito especial, que está todo mundo junto ali, todo o governo, autoridades, todo mundo junto nessa comemoração. É uma grande festa. Todo mundo fica muito feliz nesse dia. Eu quero agradecer também o Alexandre, o Rei da Rua, teu funcionário lá, um baita de um colega nosso, deve assistir o programa com certeza, porque Porto Alegre a gente tem que ter os contatinhos, né? Porque às vezes tu tá ali numa emergência, socorro, quem pedir, e graças a Deus o DMLU, ele sempre atende, e foi imprescindível nas enchentes, Carlos. Que milagre foi que tu fizeste nas enchentes? Porque eu entrei na água, eu ajudei a salvar, o vereador Marcos Felipe, a gente viu poucos, tá? Eu vou dizer a verdade, não foi todo mundo não. Tem muito político que diz assim, eu tava lá, não tava não senhor, não botou o pé na lama. Agora o DMLU botou, e para limpar essa cidade toda, naquele caos, e a gente também com medo, eu peguei lectospirose, vocês
pegaram doenças, enfim, mas a gente tinha que estar na guerra, né? Como é que tu liderou essa tropa? Franzi, na verdade, todos somos vitoriosos. Todos somos vitoriosos. Foi um grande desafio. Para mim, obviamente, foi o maior desafio da minha carreira. Eu já estou trabalhando no serviço público há 21 anos. Não, há 25 anos, na verdade. Mas foi o maior desafio, sem dúvida alguma. Nós tivemos que fazer diversos contratos emergenciais. Essa enchente que atingiu Porto Alegre, não atingiu só Porto Alegre, atingiu 390 municípios do estado do Rio Grande do Sul. Então nós tivemos muita dificuldade de fazer contratações para trazer pessoas para trabalhar aqui em Porto Alegre, caminhões para vir trabalhar, retroescavadeiras para fazer a limpeza da nossa cidade. Então nós tivemos que fazer contratos emergenciais com empresas de Santa Catarina, do Paraná, do Rio de Janeiro, da Bahia vieram caminhões e retroescavadeiras para nos ajudar. Nós retiramos mais de 200 mil toneladas de resíduos, né? Que eram memórias afetivas, as pessoas perderam absolutamente tudo. Na zona norte de Porto Alegre foi uma zona muito atingida, foi a última área que nós limpamos, porque foi a última área que baixou realmente a água. Ali a força das águas entraram dentro das casas e as casas vieram para o chão, né? Nas ilhas. Na 21 de abril a gente fez um mutirão muito forte, né? E eu me lembro que na casa tinha 2 andares. E a gente estava no 2º andar resgatando um cachorro. Tu imagina, não sobrou nada da casa da pessoa. Nada. Então quando abaixou, virou tudo lixo. E a força das águas também levou muita areia para dentro das casas, por exemplo, na região do arquipélago. Então foi um desafio muito grande, nós tivemos ali um investimento muito grande, e quando eu falo isso, a gente nunca pode esquecer que todos os órgãos de controle, Ministério Público Federal, Ministério Público do Estado, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas da União, olhando todos esses contratos emergenciais de lupa. Claro. Né? De lupa. E o único coordenador de despesa do DMLU sou eu. Então é o meu único CPF ali em jogo, mas viramos as madrugadas, viramos as noites, tentando trazer a melhor solução, a solução mais rápida para a nossa cidade. E logo no 2º dia, as águas vieram com muita força na BR-290, que dá acesso então a Minas do Leão, e ali já os nossos caminhões que levam o lixo da cidade, o lixo do dia a dia da cidade, já não puderam levar. E a nossa estação do transbordo na zona leste da cidade, ela tem a capacidade de 10 dias. Né? A partir dali, estoura. E esse é um problema sanitário muito grande. Então nós tivemos que, no meio da água, achar uma rota alternativa, escoltar nossos caminhões junto com a Polícia Rodoviária Federal, nas madrugadas. Mas graças a Deus, ali em 6, 8 meses, conseguimos limpar toda a cidade. Em algumas áreas da cidade nós criamos montanhas de lixo, né? Chamados bota-espera. Então os caminhões pequenos circulavam perto da por arena dentro da cidade. Isso, né? Na arena teve, aqui no centro histórico também, na zona norte, os principais pontos estratégicos da cidade. Caminhões pequenos faziam a limpeza junto com todas as pessoas, e a gente fazia essa movimentação numa grande área. Ali então levávamos então todos esses resíduos para os aterros sanitários. Tivemos outros aterros também contratados, foi um desafio muito grande, mas graças a Deus não tivemos nenhum apontamento nos órgãos de controle, nem dos órgãos ambientais. Isso é competência, né, diretor? E eu espero que com todo isso tenha servido muito para a gente, foi um aprendizado muito grande, e eu acho que quando acontecem essas calamidades, nós temos que aprender e absorver muito isso. Foi isso que aconteceu na pandemia também. Então, a gente tem que trazer sempre um lado de aprendizado, né? Então, quando eu recebo um convite que nem esse teu, Franzi, de falar um pouco sobre nossas atividades, eu penso e tento trazer isso para a população. Tentem ajudar o meio ambiente, tentem em casa separar os seus resíduos, denunciem, pode denunciar o seu vizinho, denuncie o infrator. É muito fácil hoje com os celulares filmar a placa de um carro largando o lixo em algum bueiro, algum terreno baldio. Denunciem através do 156. Pode ser anônimo, não precisa se identificar.
As multas hoje são multas bastante agressivas. Sim. Elas partem de R$600, que é uma multa leve, mas a grande maioria vai até R$8.600. Para o cara não fazer. E isso está sendo um método muito ágil. Por semana a gente está multando e julgando aí em torno de 50 infratores. E em 15 dias, 20 dias, a multa já está chegando na caixinha da correspondência. Caramba, a gente consegue identificar pelo carro, pelo infrator, aonde que ele mora. Nós já geramos a guia da multa, que é o auto de infração. Sim. E detalhe, se esse infrator ele não pagar, ele já entra para os órgãos de controle, como no SPC e no Serasa. Tu vê, 50 por dia vezes 8 mil... Estamos falando de um bom dinheiro, né? E o cara vai doer no bolso. E eu gosto muito da IPTC, sou amigo do presidente da IPTC, o diretor técnico também é meu amigo, gosto muito, mas sempre faço uma brincadeira com eles. A educação do trânsito, ela é maravilhosa na IPTC, mas eu aprendi muito a usar o cinto de segurança e respeitar quando eu recebi as multas na minha casa. O pontinho na carteira é lamentável, mas o povo aprende com a multa. Mas nós estamos equilibrando todas essas ações fiscalizatórias com muitas ações de educação ambiental. Estamos nas escolas públicas porque a gente acredita muito, Franzi, que na educação infantil a criança leva para casa e puxa a orelha do pai e da mãe para fazer a reciclagem correta, a separação desses resíduos. E, por outro lado, a fiscalização está bastante atuante, não só com os fiscais fisicamente na rua, olhando, mas também pelas diversas câmeras espalhadas pela cidade, que hoje estão integradas no centro municipal do SEIC, né? Ali, a partir dali, nós temos diversas câmeras, onde que nossos fiscais ficam o dia inteiro ali, monitorando e já criando os autos de infração a partir dali. Pô, isso que o diretor é meio tímido. Imagina se ele fosse um cara extrovertido que nem eu, né? Tomamos uma baita aula aqui sobre o DMLU e a gente fica muito feliz. Quantos departamentos tem na cidade, assim, norte, sul, leste, oeste? Como é que funciona? Nós temos, as nossas operações, elas são divididas em 5 áreas. Né? Nós temos a Zonal do Centro Histórico, que ela atende aqui 24 horas, o centro histórico ele é pulsante, ele é 24 horas, então temos todo um serviço de lavagem das calçadas, de um cuidado muito detalhista também aqui no centro histórico. Temos a Zona Norte, que é uma grande área que perpassa lá do Arquipélagos, toda a área norte da cidade, leste, sul e extremo sul da cidade. E além disso, nós temos hoje 17 convênios com as unidades de triagem que recebem as nossas cargas da coleta seletiva são e 17. Ali elas fazem todo um papel de reciclagem de todos os resíduos recicláveis. Né? Que bacana. Não, e eu quero deixar um parabéns aqui para os nossos colegas da educação, da SMED, que quando eu estive lá, eu sempre gosto de bater na tecla de quando eu estive lá, porque as crianças têm sim educação ambiental, e isso está sendo inserido no dia a dia deles, que é muito importante, pessoal. Hoje eu tenho 50 e algumas coisas, né? E a gurizada novinha está tendo uma oportunidade de entender que não misturar o plástico faz bem para o futuro dele, do filho, do neto dele, coisa que no meu tempo escolar não tinha, né? É verdade. Nós não tínhamos isso. Não tínhamos. A gente aprendeu na dor, como verdade. diz o outro, né? Em pandemia e etc. E tu acha que o DMLU precisa de mais funcionários? Tá bem? Ou mais terceirizados? Como é que funciona isso? Nós fizemos um concurso recentemente, nós estamos chamando ainda alguns assistentes operacionais, mas hoje nós estamos, a casa, né, o departamento, ele é um grande órgão de fiscalização de contratos terceirizados. E nós tomamos a decisão também, há 2 anos atrás, iniciamos esse processo, nós já estamos agora na reta final, de fazer a concessão dos serviços do DMLU. Então, nós temos 110 contratos, nós vamos agora unificar 70 contratos num único e vamos abrir isso para o mercado. Isso vai dar mais agilidade, mais transparência também, porque cada contrato tem que ter um fiscal de contrato, um fiscal de serviço, tem que fazer termo aditivo. Isso demora, isso traz uma burocracia muito grande para tomada de decisões, né? Então, quando a gente pega dos 110 contratos, a gente unifica 70 em um único,
vai trazer muito mais agilidade, e Claro. isso diversas outras capitais do Claro. Brasil estão fazendo. Então agora, neste momento, nós estamos na escolha da agência reguladora e já vamos encaminhar isso para o Tribunal de Contas para auditoria. Quem está em casa às vezes não entende o que é o fiscal de contrato, o cara tem um contrato para varrer a rua, né? Então tá lá, ele paga um X de valor para que a empresa DMLU possa contratar uma firma que vai varrer a rua. Só que ele tem que ter um fiscal de contrato. O que é o fiscal de contrato? É uma pessoa que vai ver se aquelas pessoas estão varrendo a rua mesmo para pagá-los ou não pagá-los, para divertir ou não. Então, a gente tem que estar sempre aqui no Caminhos com Franzen explicando, porque são termos muito técnicos. Às vezes quem está em casa nem sabe o que é isso, mas a gente está aqui para cooperar, né? A cidade é uma só, nós estamos todo mundo junto na missão. Caminhões trabalhando, retos escavadeiras trabalhando, garis trabalhando, departamento trabalhando, e se as pessoas não trabalharem não funciona, né, diretor? É exatamente isso, Franzi. E é importante destacar também que todo esse trabalho realizado por 24 horas, né? 24 horas ele não para nunca. O maior fiscal é a população. Então, se não deu certo alguma coisa, ou alguém deixou de limpar alguma localidade, ou tem lixo na rua espalhado, utilize 156. 156 é o melhor termômetro de gestão que eu tenho. Todos os dias eu chego no DMLU, eu tenho uma tela, eu tenho um mapa de calor, o que está funcionando e o que não tem, e ali a gente toma decisões de manhã muito cedo. 7h30 da manhã, eu já sei o que não funcionou no dia anterior ou na madrugada. Então a população, ela ligando para o 156, faça a denúncia, pode ser anônima, se você não quiser, não precisa se identificar, faça pelo celular, o 156, baixa no celular. Eu sou um que passa o dia inteiro abrindo demandas de outras secretarias. Eu adoro fazer isso. A gente aprendeu, agora deu, né? Agora a gente aprende e é rápido, a gente recebe o retorno automaticamente no nosso e-mail, nas nossas mensagens. Então, é um termômetro muito bom e ajuda a fiscalizar, até porque isso são impostos, é dinheiro do contribuinte e de quem está nos assistindo. Carlos, está chegando ao fim o nosso bloco, mas eu quero te perguntar, será que a gente ainda vai limpar esse arroio, dilúvio, esse Guaíba? Será que vamos ter essa esperança na vida? Não é contigo, não vai ser na tua, acho que nem na próxima geração, mas é um sonho nosso de criança. Será que a gente ainda vai conseguir limpar esse Guaíba? Meu pai disse que tomava banho e etc, né? Sabes, Franzi, que eu trabalhei na prefeitura há uns 15 anos atrás, e o antigo querido secretário César Busato, finado César Busato, eu gostava muito dele, era um homem à frente do seu tempo. Ele dizia para mim assim: Carlinhos, a gente tem que transformar esse dilúvio assim num lugar para a gente acampar, a gente fazer um piquenique nas margens, a gente tomar banho. Ele tinha essa vontade, eu lembro disso e nunca perdi. Todos os dias que eu passo ali, Danúbio, né? Eu fico olhando e a gente tem que arremangar nossas mangas e fazer isso. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a SMAMUS, já tem projetos avançados de revitalização de toda aquela área, né? Então, eu tenho esperança ainda de ver isso um lugar de primeiro mundo ali. Obrigado. Meu amigo diretor do DMLU, Carlos, agradecido por estar aqui conosco. E no próximo bloco, muitas divas e muita alegria. Eu já volto. Oi pessoal, segundo bloco, que loucura! Vocês tiveram uma aula sobre educação ambiental, sustentabilidade aqui com o Carlos, diretor do DMLU, e por favor, vamos cuidar do nosso lixo, cada um de nós é responsável por esse planetinha chamado Terra. Tudo que a gente faz ecoa no planeta e a gente mesmo vai colher o que é bom e o que é ruim. Mas agora tem um bloco bom, maravilhoso, que são as gurias, as divas da alegria. Bem-vindas, divas! Obrigada, Franzi. Um prazer estar aqui, né? Nesses teus caminhos, estando juntos sempre. Que muito coisa bom, boa. Muito... Apresentem quais são os nomes de vocês ali para o pessoal conhecê-las. Eu sou a Marilis Carrer, eu sou a idealizadora e diretora-presidente da atual
Associação Divas da Alegria, né, que completou 10 anos. Olha só. Eu sou Elisa Paulino, faço parte da associação também como presidente do conselho. A Elisa e a Marilisa, mas elas são muito mais, né? Nós Eu não somos. sei quantas gurias são, mas é um monte. O total a gente é em torno de 50, né? Nossa. Como é que às vezes vai até beirando 60, e lá pelas tantas, umas se ausentaram, foram morar um tempo fora do Brasil, Sim. estão cuidando dos netos, então Explica pra gente o que é ser uma diva da alegria, né? Bom, Diva da Alegria, né? Vamos começar lá no início, né? Até agosto do ano passado, até agosto de 2025, era um grupo de convivência, né? Ele foi idealizado por mim, visando o quê? A autoestima da mulher madura. Então, isso há 10 anos atrás era muito diferente até de hoje. A gente fala que é tão recente, mas foi assim um boom até em termos de projeto, que eu comecei a trabalhar a autoestima da mulher madura, eu comecei a trabalhar atividades lúdicas e culturais com a mulher madura, que seria um novo despertar, né? Trabalhando muitos sonhos não realizados, e agora o que eu posso ser? Eu posso ser modelo, eu posso ser atriz, eu posso ser o que eu quiser, né? Então, a gente fala muito isso, Sim. da mulher ser o que quiser. Mas começar a trabalhar isso numa mulher de 60, eu estou falando 60 a mais, mas tinha 70 a mais, 80 a mais, né? E trabalha muito a solidariedade, né? Então, são até hoje os 3 grandes pilares do projeto, que é a autoestima, as atividades culturais e lúdicas e a solidariedade. Que bacana. Então, E vocês se conheceram como? Uma foi atrás da outra, descobriu? Eu conheci o grupo porque eu também comecei depois dos 60 a fazer teatro, fazer dança, enfim, me ocupar, né, com alguma coisa boa, que eu sempre quis fazer. E eu estava no Mário Quintana fazendo uma oficina de teatro e encontrei umas meninas do grupo divulgando o calendário. Sim. E eu achei maravilhoso. Aí elas me passaram o telefone da Marilice e eu entrei em contato e não saí mais, né? Isso é muito legal. Muito bom, a gente convive e essa solidariedade nos agrega muita coisa. Sim. Né? Sim. Então é muito, muito bom fazer parte. Eu acho que vocês resgataram um nicho da sociedade, né, que tem um tabu, que eu também estou quase 60, e a gente sabe do tabu. Por mais que as pessoas me olhem, não, mas tu não tem quase 60. Tenho sim, com muito orgulho, porque eu fui atleta, eu me cuidei, e graças a Deus eu sou o novo 60. Digamos assim, né? E vocês também resgataram toda essa vontade que as mulheres têm de viver. Porque com 40 acabou? Não, né? Não, claro que não. É isso. E agora então, assim, em cima dessa reinvenção, vem várias coisas, né? Porque e não é fácil, viu, França? Não é fácil. Eu vou de março a dezembro com encontros presenciais semanais. A gente se encontra na Casa de Cultura Mário Quintana, toda quarta-feira à tarde, e a gente inicia a tarde sempre com uma roda de conversa, e essa roda de conversa trata de N assuntos, N profissionais, estás convidado, inclusive, Vamos lá. a fazer Participar para falar sobre o teu trabalho, o teu esporte, a tua vida, que sempre são pessoas que vão lá para falar alguma coisa que acrescente ao propósito do nosso projeto. E depois a gente faz dança de ritmos, né? Então, assim, qual é o nosso foco? O envelhecimento ativo e saudável. Claro. Então, quando a gente fala ativo e saudável, às vezes eu falo assim, ativo é fácil, é ficar se movimentando. Mas você não movimenta só o corpo, você tem que movimentar a mente, né? Você tem que ser multi, né? Você tem que movimentar seu rol de amizades, porque está comprovado que você ter boas relações quando você for uma pessoa madura, isso te ajuda a dar qualidade de vida. Claro. Então, assim, agrega tudo isso os nossos encontros. Fora que volta e meia a gente faz uns passeios, né? Então tu vai convivendo, se conhecendo mais. Então tudo a gente trabalha para que a gente esteja melhor hoje do que foi ontem, né? E com a perspectiva de que agora amanhã a gente esteja melhor em todo sentido, né? Então eu vejo
E eu vou falar de cadeirinha, eu com 57 anos quase, eu tô sentindo o divisor de águas. Depois nós vamos ter, no próximo programa aqui, médicos, especialistas. A gente quando tinha 18, 20 anos, a minha geração não tinha internet, a minha geração não tinha telefone celular. E muito menos a dos meus pais, né? Nós tínhamos uma televisão, quando muito, que a gente olhava a novela ainda, né? De noite, né? Aquela coisa só, caso, porque de dia a criançada não ficava vendo televisão, era muito raro, a gente brincava, né? A gente ia pro esporte, a gente estava no colégio, jogava taco na rua, e como era bom essa convivência, finais de semana jogava carta, jogava baralho, né? Com vô, com vó, com tia, isso se perdeu, né, gurias? E isso é tão necessário porque a gente está se criando uma sociedade isolada. Ok, a internet é maravilhoso, o meio de comunicação que vocês estão me assistindo é maravilhoso, mas o telefone, querendo ou não, está nos separando uns dos outros, né? Ele facilita o contato, mas ele, ao mesmo tempo, afasta o contato, né? Porque, ao invés de se encontrar, faz uma ligação, né? Faz uma ligação de videochamada e tá tudo certo. Exatamente, né? Então, assim, Franzi, eu tenho mulheres de 60 a 97 anos, né? 97. E vai fazer... Eu a conheci, linda, maravilhosa. Qual é o nome dela? Yara, um beijo pra ti. Pena que tu não esteve aqui no programa, mas não vai faltar oportunidades. E aí, então, E agora, quando eu criei a associação, até a nossa associação, ela é 50 a mais. Sim. E a nossa associação, ela é plural, né? Já temos 2 divos, eu acho que eu vou virar divo lá na Alegria. Tem mais de 50. Já posso entrar. E porque assim, primeiro porque peguei os 50, porque várias mulheres assim, mas eu tô com 55, não posso participar? Poder pode, né? Poder pode. Mas quando eu comecei o projeto, a ideia de ter 60 a mais é porque assim, primeiro, 60 a mais tem uma chance de estar aposentada. Os nossos encontros são diários, né? Raramente, salvo um evento, alguma coisa noturno. Então, tudo acontece durante o dia. Então, alguém que ainda está em atividade diária fica mais complicado, né? Então, eu já tenho pedidos assim, mas eu posso só, sou uma enfermeira. Aí, na minha folga, né? Na escala de trabalho, eu poderia ir, eu gostaria de fazer solidariedade. Você não tem ideia o quanto pessoas nos buscam por causa da nossa atividade solidária. É isso que eu ia entrar agora na pauta. Porque elas não são só mulheres bonitas, inteligentes, que criaram famílias, enfim, suas carreiras. Elas são mulheres solidárias. Elas criaram essas divas da alegria, claro, para se estimular, né? Não deixar a depressão chegar, porque todos nós temos um momento de depressão. Depois de pandemia, depois de enchente, a gente ficou vários momentos tristes. E às vezes a gente está sozinho e entra uma deprê. O que acontece? Tenho que dançar, eu tenho que ligar para as gurias, eu tenho que fazer alguma coisa, tenho que conversar. E aí tu criou esses projetos de... Tu ias vir aqui um outro dia, mas tu estava num hospital, alguma coisa assim? Não, me explica um pouquinho. Que toda semana, pré-carnaval, nós realizamos atividades culturais carnavalescas e nós atendemos 9 casas geriátricas. Que legal! Em 4 dias. Então, claro que teve um dia que os proprietários juntaram as casas para a gente atender. Sim. Então, você imagina, né? Então, eu montei, eu tive que ser criativa e rápida, né? Eu tive que montar o bloco das divas, como dizia o Exército, né? Onde eu levei a rainha, que é a nossa Yara de 98 anos, literalmente entrava de faixa, coroa, igual uma rainha do bloco. A musa, né? Que vinha toda fantasiada, já trazia a bandeira do projeto. A baiana. E aí eu disse, e aí agora, para a gente ser completo, eu só tinha que ter o samba enredo, que aí a gente tem o hino, né? O hino das divas aqui. Então foi fantástico. E depois era rolar a música e ficar dançando com eles, entendeu? Produção, bota um pouquinho das imagens aqui das divas para a gente ver algumas. Porque quem está em casa nem sonha o que está acontecendo. Mas a gente bota aqui no telão algumas imagens e vai bater o papo. Busco nas redes sociais, né? No Instagram, que legal. Mas assim,
assim, ó, vocês se encontram todas as quartas? Todas as quartas. Olha aí, ó. Ali foi Só guria bonita. a formação da associação. Que amor. Em agosto do ano passado. Que massa. Onde é que é esse lugar aí? Aqui é na Casa dos Conselhos. Casa dos Conselhos, às vezes a gente faz uso desse espaço nosso, né? Desse nosso espaço. Claro. E lá tem 2 divos. 2 divos. Eles são maridos de divas, né? E aqui, ciumentos, pelo jeito, não deixa as divas sozinhas. Mas toda a diretoria da associação. Que legal. Mas a gente estava falando nas atividades solidárias, né? Então, o próprio nome Divas da Alegria, depois, se eles quiserem passar as atividades, ou as pessoas, vamos mudar, fazer com que instigar quem está nos assistindo. Eles vão assistir vocês no Instagram e etc. E tal. Então, o nome Divas da Alegria, na verdade, ele veio para trazer, para a gente se empoderar, estar com a autoestima muito elevada e levar alegria, né? Então, qual é a forma que a gente tem de levar alegria? Não necessariamente só com essas nossas atividades lúdicas, né? Então, é claro que nos buscam muito mais por isso. Sim. Né? Mas eu, inclusive, né, que a gente se conheceu muito mais em função da solidariedade, né, das doações que a gente fazia nas campanhas do agasalho, na pandemia, principalmente, que foi na pandemia que veio, tipo assim, eu senti uma necessidade maior de fazer solidariedade. E aí, de que forma que a gente ia fazer solidariedade? Né? Primeiro que, você sabe que tudo é muito difícil, né? O faz-me rir, como eu digo, é uma coisa muito difícil. Então, foi onde eu criei o calendário solidário. Ai, mostra pra gente. Que aí a gente... opa, perdão. Caiu, sabe por quê? Porque é pra você. Um bloquinho para anotar muito bom. Seus melhores momentos do dia. Para mostrar quem vai vir aqui pro Caminhos do Franzi. Agora tem um bloquinho isso aí. das divas e eu vou anotar aqui quem veio e quem não vem. Muito obrigado. Obrigada. Você merece. Então, assim, só uma rápida pincelada. Isso aqui surgiu na pandemia, que é a gente que se valia de apoiadores, como o Teatro São Pedro, para a gente fazer as fotos, né? Tudo isso aqui está no site do Divas da Alegria. Busquem lá que tem. Então, nasceu o calendário. Então, o calendário, a gente vende ele e toda a arrecadação dele ele vai para fazer atividades solidárias. Deixa eu ver, que legal. Aí o segundo, que é muito emblemático, né? Vamos ver. É as divas do cinema. Eu quero ver. E aí, por quê? É por isso que eu digo assim... E tudo elegante aqui, né? Impressionante. As divas são divas mesmo. O título desse calendário é Diva Estrela, né? Porque no dia que a gente fez o lançamento, foi uma emissora de TV e disseram assim, elas não tiveram público hoje no Teatro São Pedro, mas elas foram as estrelas, né? Então fica legal. Esse aqui é o calendário, eu diria que até hoje, que as pessoas mais se lembrem. Claro. Não, todos são importantes. Sim. Porque as Divas da Alegria fizeram homenagem às divas do cinema. Então, cada uma de nós está representando uma diva, a diva principal. Diva hollywoodiana. Então, o que aconteceu? Olha, Carmen Miranda. A bonequinha de luxo. Essa aí, a Katharine Hepburn, não sei. Acho que sim. A Star Wars. Star Wars, que Nossa Senhora. E aí, o que acontece? Para estar aqui... olha aqui, essa fez aula de balé para fazer o cisne. Isso aí no Palácio Piratini. No Palácio, foi. Olha aqui. Que bacana, Whoopi Goldberg. Maravilhosa, Antonieta, pois vai produzir tudo isso. Nossa, olha só. Que legal. Você sabe que até... Poxa, isso aí é um trabalho de arte, hein? Até Cleópatra está na foto. Você não tem ideia que até hoje, como nos pedem em atividades, fazer desfile de divas do cinema. Eu acredito. E olha, a nossa rainha, né? Está de Sofia Loren, nos Jardins do Palácio. Que demais. E eu, né? Marli, lógico, o sotaque não é o nome dela, Veste Prada, né? O Diabo Veste Prada. Exatamente. Então, o segundo veio com Divas do Cinema. O terceiro tem tudo a ver com você, que eu acho que você tem. Eu tenho esse. Aí, passada a pandemia, a gente já buscou assim, tá na hora de sair pra rua, praticar o esporte, voltar à vida.
Então, cada uma veio com um esporte. Eu como a deusa grega, né? E vou deixar para ela. Olha surfista. Que legal, surfista. Ela... Essa aqui, acho que tu me deu, tava lá no gabinete da dona Valéria Leopoldina. Então, todas elas vieram, né? Olha, como natação, excelente, ginástica. Tudo a ver agora, né? Que a gente está em período de passadas anos. Olha isso, eu acho que o convidado que eu tenho no próximo programa, eu acho que eu vou indicar vocês lá, porque tem tudo a ver essas ideias aqui. O Caminhos com Franzen tem disso, né, pessoal? Eu vou trazendo convidados e outros que assistem os que aqui estão, e eu crio essa não sei, interlocução entre eles e a coisa só vai. Os caminhos que se cruzam. Olha ali, os caminhos que se cruzam. Eu acho que eu dei sorte no nome, sabe? Os caminhos foram perfeitos. E a gente não é nada sozinho, né, Marlise? Então é isso. Se a gente não tiver essa troca, para que a gente está aqui fazendo o quê? Então isso, Franzi, isso me levou a, por mais que é um desenvolvimento lúdico e cultural de cada uma, porque para fazer Divas do Cinema tiveram que estudar, ouvir o filme, estudar a atriz, trazer a atriz, né? Incorporar, né? Ajudar na montagem do figurino, que a gente faz junto. A diva esportiva, a mesma coisa, tiveram que tocar como é que é? Nos instrumentos dos seus esportes, né? Treinar, saber, buscar entender o que é o esporte, os benefícios, porque depois que passa tudo, a gente faz um workshop e cada uma passa a sua formação. Não, essa experiência aí tem que ser mais divulgada, viu? Eu acredito que... Então, vou aproveitar a rede. Aproveita a rede Play assim, aqui. Nós precisamos voltar a fazer o calendário, porque depois da enchente, né, meio que... primeiro que todo mundo acuado a gente precisa de apoio e estamos ali, né? Então, a ideia é que 2026 a gente consiga, né, fazer, porque é um trabalho que beneficia, olha a rede que beneficia, né? As senhoras que estão no calendário, algumas nunca se imaginaram, né? Nunca se imaginaram estar expostas, né? E a forma como a gente faz isso. Ô Marlise, eu vou te dar uma dica, uma ideia, né? Porque eu sou criativo de ideias. Eu vejo que a nossa sociedade está desaprendendo a arte de se comunicar, a arte de manter uma postura, a arte da elegância. Às vezes a gente fala em elegância, que coisa cafona, mas isso é só para rico, isso é só para... Não, a elegância é uma coisa que a gente vem de ensinamentos, né? Ninguém nasce sabendo as coisas, ninguém nasce falando um português correto. A gente hoje ouve só o nós vai, nós vem, que é péssimo, tá? Eu como professor, eu acho péssimo escutar o linguajar, e não porque a pessoa fala errado porque ela quer. Ela não teve a oportunidade de ter um aprendizado melhor. Eu acredito que todos gostariam de falar melhor, se portar melhor, mas se a gente não der exemplos, a pessoa não vai saber nunca. Eu fui um campeão mundial de ginástica porque eu tive algum exemplo para eu me tornar aquilo. E tentei passar, tentei passar esse meu exemplo aos meus que vieram depois. Então, eu acredito que tua criação, precisamos levar para as escolas, levar para as comunidades, essa coisa do desfile, do autoempoderamento, porque todo mundo quer se sentir importante, quer ser importante. E eu vejo duas mulheres bonitas, duas mulheres arrumadas, maquiadas. Isso é estimulante para quem está em casa, porque a gente vê todo mundo sempre cansado, o cabelo jogado por lá. Eu tento botar meu gelzinho toda vez aqui bonito para quem está nos assistindo, né? Ver um cara apresentável. O que tu acha dessa ideia? Não, eu acho ótimo. Na verdade, assim, isso já... Haja tempo, hein? Não, haja tempo. Você sabe que eu faço uma oficina de autoestima manequim modelo para maturidade. Mas eu não consegui, por conta de tempo mesmo, de estruturar um grupo, de fazer em 2025. Ela mesma, quando começou, né, Elis? Eu fiz. Né? Então, inclusive, era um pré-requisito, inicialmente, para fazer, se sentir uma diva, era passar pela oficina. Nós vamos mexer isso. Porque... E por algumas vezes também, às vezes eu palestro, assim, em outros lugares, e aí todo mundo fica assim, mas com a minha idade, com o meu corpo, eu digo, gente, a gente não está falando nem de idade, muito menos de corpo. A gente está falando, assim, de se amar, de saber
que eu estou em casa, mas eu sempre vou estar de batom. É isso aí. Entendeu? A minha avó, que Deus a tenha, era uma mulher que levantava cedo, estava de batom e já estava com os bobs aquele na cabeça. E daí a pouco, no meio-dia, estava toda pintada. Isso era tão bonito. A gente tem essas imagens, né? Tu sabe que eu morei na Itália, eu morei em Milão. E eu fui modelo em um momento. Olha. E aí, na Itália, as pessoas têm isso. As pessoas, qualquer um delas, tu vê beleza, tu vê estilo. Né? Não que a pessoa seja bonita, mas ela é estilosa. Ela tenta botar uma roupa ou ela caminha diferente. Então isso tudo abre uma porta. Eu acho que a gente tem que começar... Eu vou pensar num projeto, vou chamar o Lions aqui pra gente conversar. Isso aí. Vou chamar o pessoal da Anrigues pra gente conversar, Instituto Vida Solidária, que faz tanta coisa. Um beijo lá pra minha amiga Carmen Reis também, que tá lá na Associação Médica. Eu acho que nós temos que achar os caminhos. Achar os caminhos, porque todo mundo precisa de todo mundo. Quem em casa não quer uma aula de etiqueta? Quem não quer? E tudo isso contribui para quê? Uma vida melhor, entendeu? Uma vida melhor. Eu falo sempre assim, quantas do nosso grupo deixaram de tomar remédio antidepressivo, um monte de coisas por conta dessa nossa união, entendeu? Então é isso que vale, sabe? É saber o que você está plantando em pequenos detalhes. Só que não sou eu, né? Claro, por ser a mentora, a gente... Mas se uma não ajuda a outra... sim. E eu estou falando muito, eu tenho que deixar ela falar. Eu acho que ela tem que falar um pouquinho. até dar o depoimento se isso que eu estou falando é... Mas e vem cá, as outras divas poderiam tomar essa iniciativa? Claro. De comandar um espetáculo desse, uma aula, etc.? Sim, eu acho que o nosso grupo todas têm condições. Inclusive nós temos muitas ali que fazem teatro, fazemos dança, saímos para dançar, temos grupos. E esse curso que ela deu de modelo, de passarela, nos empodera, porque tinham muito tímidas, né? Não tinha nem coragem de falar. Então, no momento porque a gente está entre nós ali, então não tem por que ter vergonha. Nós saímos dali, aí uma loja lá muito bacana, uma boutique, nos forneceu as roupas lindas. Então, a gente já, né, fomos nos maquiar, arrumar cabelo. E o desfile foi toda uma festa, fizemos lá no Mário Quintana. No café lá em cima. Ficou lindo. Então, assim, nós saímos de lá com outro pensamento, encantados, assim... nos sentindo valorizadas, bonitas, elegantes. Não precisa ser aquela modelo Gisele Bündchen, mas na nossa idade, no nosso momento, nós estávamos radiantes, nós estávamos plenas. Então é muito bom isso, porque isso faz bem pra gente, faz bem pro nosso convívio, faz bem, né? Antidepressivo. Total. Então é muito bom. E outra, né? Vocês têm um know-how de oratória. Todas têm uma profissão, todas já passaram a vida inteira pelos seus momentos. Então, quando chega nos 60 a mais, puxa, cara, tu tem que passar o teu conhecimento, não guardar na caixinha, né? Imagina, a gente vai numa escola ensinar essas crianças a falar, né? A se portar. Professor, dá licença, né? Posso, não sei o quê. Porque hoje em dia, tudo vai e vem. Tem que parar esse vai e vem, tem que voltar, sim, a educação a ser aquilo que é o correto. Às vezes, eu mexo muito com os meus alunos. Se vocês chegarem na prova do vestibular, que era o que nós tínhamos no nosso tempo, e forem realizar uma redação e colocar nós vai, nós meu Deus, é um zero daqueles gigante, né? Então, gurizada, ler mais, tentar falar em voz alta. As pessoas às vezes perguntam, Franzi, mas tu é assim desenvoltado, tu fala e tal. Eu digo, não, mas a gente vai aprendendo com as outras pessoas, um pouquinho de cada um. Né? A leitura é muito importante também. Não é só hoje em dia, né, todo mundo se baseia no celular. Mas dá até para ler no celular, né? E eu acho que o Google é um baita de um professor. Ele ajuda. Porque às vezes tu tá ali com uma curiosidade, o que é a cor laranja? Tu vai lá e bota e ele te diz, cor laranja é o reflexo disso ou daquilo. Traz o bem-estar. A gente sabe que eu sou leonino, né? Então o laranja já dá um brilho. Gurias, assim, eu tenho pouco tempo, mas eu quero que vocês deixem uma mensagem final, cada uma de vocês, e convidem, né, as gurias ou os gurizes para participar lá do Divas e Divos. Então, a mensagem é assim, seja feliz hoje, faça aquilo que te dá prazer, conviva mais, sabe? Seja solidário, porque a solidariedade te abre leques e te
faz conhecer pessoas, enganjar coisas. E é nosso grupo Divas da Alegria. É um antidepressivo. Então, venham para as divas. E qualquer um pode participar das divas? Qualquer um. Muito bem. Basta ter boa vontade. Então, tá, te agradecer, né, mais uma vez pela oportunidade de estar aqui e dizer que para você que está em casa achando que a vida, né, fica no sofá lá, hoje o que eu vou fazer? Ó, vem para as divas que tem muito trabalho, vem trazer a tua experiência para dentro do grupo, vem contar a tua história e vem fazer amizade, vem se tornar mais empoderada e principalmente solidariedade. E só reforçando o que ela falou, é incrível, França, como as pessoas que estão bem consigo mesma ficam mais felizes com a solidariedade. E eu tenho uma frase que as pessoas que me conhecem há 40 anos falam assim, Marilissa, o que tu está fazendo que tu está cada vez mais bonita? Fazer o bem me faz bem. E é isso que eu quero deixar. Isso é o máximo, isso é o máximo. É bem por aí, pessoal. Eu acho que eu sempre bato na tecla. A gente não vai levar nada desta vida, nada. Só as experiências que a gente passa por aqui. E quem ficar vai ter a recordação de quem nós éramos nesse plano, né? Então, que bom que a gente lembre, poxa, aquelas meninas fizeram tanto, aquele cara era do bem. Tem os que vão ser lembrados como caras do mal, o problema é deles, né? Mas a gente tem que sempre tentar fazer o melhor e eu acho que esse é o meu princípio de vida, né? E quando eu disse que eu não fico velho, é por isso também. Eu levanto, mas não pensa tu que 5:30 da manhã fazer musculação é fácil. Não é. Tá? Mesmo para um ex-atleta, é doloroso, é sacrifício. Eu me digo, não, mas vai, porque agora o tempo está pesado. Cada dia que passa fica mais pesado. Tem menos horas, né? Menos horas e a idade já está chegando, então é por aí. Queridos, só tenho a agradecer vocês de estarem comigo neste domingo com esse programa inédito, fabuloso, com as Divas da Alegria, com o diretor do DMLU, aprendendo com essas pessoas. No próximo domingo, aqui na RS Play, eu volto com muito mais novidades. Muito obrigado pelo carinho e até a próxima.